Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o corpinho do Drácula, tá? Nesse processo, eu vou fazer primeiro a marcação aqui na entretela, tanto da parte de cima como da parte de baixo do corpinho, tá? E esse processo é o mesmo usado pro bracinho, tá? Então eu vou fazer somente esse vídeo aqui mostrando pra vocês como faz o corpinho, tá? Mas é o mesmo processo. Faço a marcação da entretela da parte de cima e parte de baixo do corpinho primeiro. Depois eu vou fixar a parte de cima, que seria do casaco dele, tá? Eu vou começar fazendo a marcação. Vou fixar então esse da parte de cima, que seria do casaco. Aqui vocês podem ver que ele já fez uma marcação aqui do detalhezinho do casaquinho, tá? Então aqui eu vou colocar um tecidinho branco e vou fazer o aplique, tá? Depois eu recorto aqui em volta, depois que eu pregar ele aqui, né? Que eu fixar o tecido branquinho. Vou recortar somente nessa parte que faz esse V aqui, pra fazer o ponto cheio, tá? E o detalhezinho dos botões. Aqui eu já posso retirar esse excesso antes de fazer aqui, tá? Daí na hora que eu for fazer aqui o aplique na parte de baixo, né? Vou fixar a parte de baixo cheia da calça, já tá certinho, já tá pronto, tá? Então eu retiro aqui esse excesso e faço a fixação ali do tecidinho da parte de cima. Vou agora fixar a parte de baixo, tá? Que seria da calça do braço. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o lado direito dele para baixo, tá? Vou fixar essa parte aqui, tá? Deixo uma sobra aqui. Quando eu virar ela, depois aqui no cantinho pronto, eu posso recortar o excesso, tá? Então, vou só fixar essa parte aqui primeiro. Eu vou colocar o meu tecido para baixo, vou virar ele aqui assim e vou fixar ele. Agora eu vou fixar a parte de cima, então eu vou colocar aqui no lado direito dele virado para baixo, tá? Eu vou fixar aqui, deixo uma pequena sobra aqui, depois da emenda, eu vou virar ela, vou dobrar ela para cima, tá? Então eu vou colocar assim e vou fixar aqui as duas laterais, a parte de cima, que é do ele fez aqui a emenda nas duas laterais, então eu vou pegar bem certinho aqui, ó, na emenda, vou puxar essa partezinha aqui pra cima, tá? Vou segurar ela assim. Agora eu coloco meu outro tecido, tá? Com o lado dele virado pra baixo, assim, direito, tá? Deixei dobrado aqui a parte de cima, coloco por cima, posso deixar uma sobra aqui também, tá? Por cima da parte preta. Cuidando para que essa parte aqui não venha pra baixo, tá? E fique bem certinho aqui na emenda, então já dobro ela e seguro assim. E agora eu vou colocar aqui para terminar de fazer o fechamento do corpinho.
Então vai ficar essa aberturinha aqui, ó. Eu vou desvirar por aqui, tá? E vou fazer o pontinho invisível aqui pra poder fazer o fechamento depois que eu encher ele todinho. Então eu vou recortar aqui em volta, tá? Fazer o enchimento e o pontinho invisível pra fechar unindo essas duas partes aqui, tá? A mãozinha, então, o bracinho, na verdade, do Drácula é o mesmo processo. A única diferença é que não tem aquele detalhezinho da parte de cima ali, aquela parte branca, tá? Mas é o mesmo processo, marcação em cima e embaixo, fixa a parte de cima e depois a parte de baixo, tá? Então aqui, ó, tá prontinho o corpinho do Drácula, só fazer o enchimento por aqui e depois tá fechando aqui com um pontinho invisível, tá? O mesmo processo que eu vou seguir fazendo, então, nos bracinhos dele. Vamos fazer primeiro, então, a marcação do cabelinho dele e vamos fixar o tecido do cabelinho. Depois eu vou fazer a marcação do rostinho, vou fixar também o rostinho, coloco um plástico de proteção, né, pra fazer todos os detalhezinhos do rostinho, olhinho, boquinha, tá, e narizinho, tá? Então primeiro eu vou iniciar pelo cabelinho, faço a marcação e fixação. Agora ele vai fazer aqui os dentinhos do cabelinho, tá? Então ele vai fazer o dentinho aqui na cor branca e ele vai fazer o detalhezinho aqui no cabelinho também, tá? Então quando eu chegar aqui na parte do cabelinho eu vou ter que colocar um plástico de proteção também, tá? Então eu vou bordar primeiro aqui o dentinho, depois eu vou colocar um plástico de proteção pra bordar essa parte do cabelinho também, tá? Que é um detalhezinho em branco. Agora que fiz todos os bordadinhos aqui do rostinho, eu vou retirar essas linhas que ficaram aqui, retirar o plástico e vou colocar o tecido preto com o lado direito para baixo e vou fazer o fechamento da cabecinha. Então aqui eu já recortei toda a volta, tá? Da cabecinha, retirei o excesso de tela. Os fios aqui que cruzam de um lado pro outro, eu só tirei mais ou menos pra poder retirar a entretela, não é necessário tirar bem certinho, como vai ficar por dentro, tá? Aqui na voltinha da orelha eu dou um piquezinho, tá? Só cuidando pra não cortar a linha do bordado, pra que fique mais fácil na hora de desvirar a cabecinha. Então eu vou desvirar ela e fazer o enchimento, tá? O enchimento e finalização do corpinho, tá? Vocês vão ver aqui na descrição do vídeo, tem um linkzinho que eu vou deixar pra vocês darem uma olhadinha, tá? Como fazer a finalização, então, do corpinho do Drácula. É o mesmo processo usado para todos eles, tá? Tanto como a múmia, o Frank, o Drácula e a Martinha, tá?
Vai ter só eles virando bem certinho. Vou puxando com cuidado as pontinhas para que ela fique bem certinho, tá? E depois só fazer o enchimento e a costura, então, na cabecinha aqui com o pontinho visível na parte de baixo.